Este é o episódio de número 289 de O Fichamento. Nesse episódio, vamos conversar sobre as ideias do livro Resistance to the Current, The Dialectics of Hacking, de Johan Söderberg e Max Sigas. A obra ela explora a relação complexa e até contraditória entre a cultura hacker e o capitalismo, examinando como a crítica e a resistência dos hackers são muitas vezes absorvidas e transformadas num motor para o próprio sistema que eles contestam. Bom, para a gente começar a desembrulhar essa ideia, o livro joga a gente num cenário muito específico e até meio inesperado, eu diria. É o HackLab Riereta, lá em Barcelona, no início dos anos 2000. Acho que a gente precisa pintar esse quadro. Estamos falando de um centro de contracultura pulsante, totalmente ligado à cena ocupa da cidade, sabe? Os movimentos de ocupação. O ambiente era conhecido por uma cultura que os autores chamam de politoxicoma, com muitas festas, muita agitação, mas no meio dessa efervescência tinha algo mais acontecendo ali. Pois é, e ali no meio daquele caos criativo estava um dos polos de inovação mais interessantes da Europa em software livre para áudio e vídeo. Era um trabalho de vanguarda mesmo. Eles eram pioneiros numa ferramenta chamada Pure Data. Para quem não conhece, é basicamente uma linguagem de programação visual. Em vez de escrever código, você conecta umas caixinhas na tela para criar sons, imagens. Uma tecnologia de ponta que nasceu num ambiente que se definia como radicalmente anticapitalista. E é exatamente aqui que a história toma um rumo que define o argumento central do livro. É aí que o paradoxo se materializa, né? Totalmente. Porque olha só, uma empresa do Vale do Silício, a Ustream, que hoje é parte da gigante IBM, né? Uma gigante. Sim, ela atravessou o mundo e foi bater na porta do Riereta. E não é pra festa. Não. Eles precisavam da melhor tecnologia de streaming de vídeo que existia. E os hackers de Barcelona, eles tinham essa tecnologia. Essa imagem é muito poderosa. A grande corporação indo buscar a inovação mais disruptiva justamente no lugar que mais a criticava. Isso parece até desconfortável para a própria cultura hacker, não? A ideia de ser cooptado é quase o insulto final. E o livro argumenta que isso não é um acidente. É a regra do jogo. É o motor do sistema. É o motor. O conceito que os autores usam para descrever isso é recuperação. A ideia, que vem dos sociólogos Luc Boltanski e Yves Chiapello, basicamente vira de cabeça para baixo a nossa noção de resistência. Como assim? O capitalismo contemporâneo, ele não avança apesar das críticas que recebe. Ele avança porque ele as absorve. É tipo uma máquina que se alimenta da energia da própria contestação. Entendi. A criatividade dos hackers, que nasceu da necessidade de contornar restrições, de reaproveitar tecnologia, foi ela mesma reaproveitada para tornar o sistema mais ágil. O submundo da informática virou, na prática, um departamento de pesquisa e desenvolvimento terceirizado e de baixo custo para o Estado e para as corporações. Isso força a gente a abandonar aquelas imagens mais simples que temos do hacker, né? A mídia geralmente nos dá duas opções. Ou é o herói rebelde, tipo Anonymous, WikiLeaks, ou é o vilão, o criminoso que lança ataques de ransomware. Sim, e a realidade é muito mais complexa e talvez mais trágica do que aquela história do idealista que se vendeu, que é um mito fundador lá do Vale do Silício. E como o livro aborda essa complexidade? O que a obra faz, de forma brilhante, é colocar o hacker numa perspectiva histórica e de classe mesmo. Os autores contrastam dois grandes modelos de produção. Primeiro, o modelo fordista, lá de meados do século XX. Pensa nos grandes laboratórios, como o Bell Labs. Certo. Ali você tinha cientistas e engenheiros que eram funcionários de grandes corporações ou do Estado. Eles tinham estabilidade, bons salários, um plano de carreira. Mas em troca... Em troca, exigia-se uma conformidade social e cultural enorme, né? Era o mundo do crachá, do terno, da hierarquia rígida. Um universo que parece de outro planeta se a gente compara com o Vale do Silício. Completamente. O modelo que o substituiu, o pós-fordista, que foi aperfeiçoado no Vale do Silício, inverteu totalmente essa lógica.
Ele se livrou dos custos e das responsabilidades de manter grandes equipes fixas e, em vez disso, ele terceirizou o risco e a fase inicial da pesquisa para o que o livro chama de trabalho artesanal. E aí que tá a virada, imagino. Aí que está a grande virada, porque a precariedade, as longas jornadas de trabalho, a instabilidade, tudo isso foi reembalado e vendido como liberdade individual, flexibilidade e até rebelião cultural. Espera um pouco, isso muda tudo? Então aquela imagem que a gente tem do gênio na garagem, o jovem de moletom que muda o mundo, na verdade esconde uma realidade de trabalho precarizado que é vendido como estilo de vida desejável. É uma crítica bem forte. É demolidora. E nesse cenário, o hacker se torna figura emblemática. Ele é o trabalhador perfeito para essa nova economia. Porque ele tem o conhecimento. Tem o conhecimento técnico, é automotivado e está disposto a trabalhar por paixão, muitas vezes por pouco ou nenhum dinheiro no início. O livro tem uma frase que resume isso perfeitamente. Na economia digital, todos são ou precisam fingir que são hackers. O fora da lei que virou a peça central da engrenagem. Exatamente. Ele ocupa ao mesmo tempo o papel de rebelde e o de insider no aparato de produção. Ok, se a dinâmica é essa batalha constante, em que a crítica alimenta o sistema e o rebelde é o trabalhador modelo, como a gente pode sequer começar a analisar essa luta? Parece que ela acontece em muitas frentes ao mesmo tempo. E acontece mesmo. Por isso, os autores propõem uma estrutura analítica para organizar o pensamento, que é um dos pontos mais interessantes da obra. Uma ferramenta, digamos. Isso. Eles sugerem que a gente olhe para esse embate em três horizontes temporais diferentes. O primeiro, o mais imediato, é o ciclo de vida de um projeto individual. Você pega um projeto hacker, analisa do início ao fim, junto com a comunidade que o criou. Um estudo de caso focado, em pequena escala. Isso. O segundo horizonte é mais amplo, o de um ecossistema de projetos. Aí a gente não olha mais para uma iniciativa isolada, mas para como uma cultura inteira, por exemplo, a dos hackerspaces, coevolui com um setor da indústria. Vê como um influencia o outro ao longo dos anos. E, por fim, o terceiro horizonte é o macro, o capitalismo como um todo em evolução. É quando a gente conecta o fenômeno hacker a grandes transições, como essa passagem do Fordismo para o pós-Fordismo que a gente comentou. Certo, então temos o campo de batalha mapeado nesses três níveis. Mas pelo que exatamente eles estão lutando? O que está em jogo nessa disputa? O que está em jogo é o que os autores definem como autonomia funcional. E é importante dizer, não se trata de uma liberdade absoluta, uma utopia de independência total. É algo mais prático, então. Muito mais prático. É a capacidade coletiva de um grupo definir seus próprios objetivos, suas próprias regras e seus próprios critérios de sucesso, sem ter que se submeter à lógica do mercado ou do Estado. Entendi. Então, essa autonomia não é só sobre ter liberdade, é sobre ter a capacidade de construir algo segundo suas próprias regras. Mas o que dá a um grupo esse poder? Bom, não é só vontade de resistir. Os autores argumentam que essa autonomia se apoia em três pilares fundamentais. Quais seriam? O primeiro é o conhecimento técnico. É a habilidade de, abrir o capô e entender como a máquina funciona, em vez de ser só um usuário passivo. É o que permite fazer julgamentos independentes sobre a tecnologia, escapando do que eles chamam de presentismo da última atualização. Ou seja, não ficar refém do último lançamento da Apple ou do Google. Perfeitamente. O segundo pilar é a memória coletiva. É a construção de um passado utilizável. Significa que o grupo conhece a própria história, lembra de projetos que deram certo e principalmente dos que deram errado. Isso cria uma distância para não repetir os mesmos erros. E o terceiro? O terceiro pilar é um sistema de valores compartilhado. Um conjunto de normas, éticas e estéticas que evoluiu de forma um tanto isolada. É isso que define o que é bom ou elegante para aquele grupo, independentemente do que o mercado diz. A combinação desses três é que torna possível criar algo genuinamente novo. E o livro mostra que essa batalha pela autonomia não tem um resultado pré-determinado, né?
Os estudos de caso que eles apresentam são fascinantes porque cada um termina de um jeito. Vamos começar pelo Ronja. O Ronja era um projeto de rede ótica faça você mesmo. A promessa era incrível: criar uma rede de internet de alta velocidade, usando feixes de luz, que fosse livre e gratuita, fora do controle das grandes empresas. Uma ideia bem política. Profundamente. Mas o projeto acabou num impasse. A comunidade se desfez, a tecnologia ficou obsoleta e a iniciativa simplesmente se dissolveu. Foi uma espécie de empate melancólico, onde a autonomia foi perdida. O segundo caso talvez seja mais conhecido: a RepRap, a impressora 3D de código aberto. O sonho aqui era ainda maior, era a democratização da fabricação. Uma máquina que podia imprimir as próprias peças. Um sonho que foi completamente engolido pela recuperação capitalista. A RepRap é o exemplo clássico de um fracasso em resistir. O que aconteceu? A indústria viu o potencial, pegou os princípios de código aberto, simplificou a tecnologia, criou interfaces amigáveis e transformou num produto de consumo em massa. A ideia revolucionária foi domesticada e virou um eletrodoméstico caro. O terceiro caso é o dos hackerspaces, as oficinas comunitárias. No início, eram espaços de contracultura, parecidos com o Hiereta. Mas e depois? Eles sofreram o que o livro chama de múltiplas transformações. Primeiro, foram cooptados pelo discurso das cidades criativas. Prefeituras e governos começaram a financiá-los. Vendo como uma forma de atrair talentos. Isso. Depois, as empresas perceberam seu valor como celeiros de inovação. Aos poucos, muitos perderam a veia política e viraram Fab Labs ou Makerspaces, espaços mais higienizados, focados em empreendedorismo. A casca permaneceu, mas a autonomia se foi. Mas em meio a esses desfechos, que vão do fracasso à cooptação, os autores apontam uma faísca de esperança. O IRC, o Internet Relay Chat, um sistema de bate-papo em texto bem antigo. Por que ele é um caso de sucesso? A resiliência do IRC é notável. Ele sobreviveu por décadas. E a razão do sucesso dele em manter a autonomia é quase irônica. Ele é tecnicamente obtuso, não é amigável e é esteticamente feio para os padrões modernos. Então ele era ruim demais para o capital se interessar. Basicamente, sua natureza descentralizada e não comercial o tornou um alvo pouco atraente para a monetização. E essa falta de interesse foi o que protegeu sua cultura e sua autonomia por tanto tempo. Essa dinâmica de luta e recuperação não é algo que nasceu com a internet, certo? O livro busca um paralelo histórico. Sim, e eles encontram o exemplo perfeito no movimento Arts and Crafts, liderado por William Morris, na Inglaterra do século XIX. Morris era um artista e socialista que via a produção industrial como algo que destruía a beleza dos objetos e a dignidade do trabalhador. Então o Morris foi, de certa forma, o hacker original da era industrial, lutando contra o código fechado da produção em série para devolver o controle das ferramentas aos artesãos. É uma analogia perfeita. O movimento dele era uma busca por autonomia funcional na produção. E o que aconteceu? Foi recuperado. Totalmente. Os móveis e objetos do movimento, que nasceram como um ato de resistência, viraram artigos de luxo, símbolos de status para a mesma burguesia que o movimento criticava. Os autores fecham com uma citação devastadora de Morris, que poderia ser o subtítulo do livro. Ele disse algo como: "A luta é vencida, mas o resultado não é o que se pretendia, e outros terão que lutar pela mesma causa, só que com outro nome." Uma constatação ao mesmo tempo pessimista e realista. Mostra que essa é uma luta sem fim, que só muda de tecnologia. Isso levanta uma questão importante sobre o futuro. Se a luta de Morris era sobre objetos e a dos hackers sobre informação, para onde essa dinâmica está se movendo agora? A parte final do livro e a sua dedicatória apontam para a próxima arena. A dedicatória é para um grupo chamado Four Thieves Vinegar Collective, um coletivo de biohacking que desenvolve equipamentos de laboratório de código aberto para a produção de medicamentos. Então a próxima fronteira é o hacking de remédios,
da própria biologia. Precisamente. E isso nos deixa com uma provocação final para a reflexão. Como essa mesma luta pela autonomia contra a recuperação pelo capital vai se desenrolar quando o objeto do hacking não for mais software ou hardware, mas a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso próprio código genético? As apostas nesse novo campo de batalha são imensamente mais altas. E se você gostou de nosso papo, compartilhe o nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima.